Olá, bom dia, boa tarde, meu irmão, seja bem-vindo, que Deus abençoe vocês, que a paz de Deus esteja no vosso lar, amém? Sejam todos bem-vindos. Dentro de instante vamos começar mais um momento de reflexão. Que Deus abençoe você, seja bem-vindo. Dentro de instantes daremos início à nossa live, momento de reflexão. Estejam todos na paz de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar a sua família. Amém? Salvar e sempre. Sempre, sempre. Vamos lá. Aí, salvando. Amém, amém, amém. Olá, minha irmã Aline Costa, paz do Senhor, que Deus te abençoe. José, Dinei, Partilene, meu moderador, que Deus te abençoe. Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reflexão. 15 horas, horário de Brasília. Sejam todos bem-vindos. Que todos fiquem na santa paz de Deus. Que Deus possa abençoar o seu lar, que Deus possa te proteger no seu local de trabalho, no seu comércio. Todos são bem-vindos. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, meu moderador, Patilene. Deus abençoe, gratidão por sua colaboração. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se entra mais gente. Como que está sendo o seu dia, meu irmão e minha irmã? O que tem feito de bom? Tem orado, tem conversado com Deus? Esse é o objetivo do momento de reflexão, é incentivar a você a estar buscando a Deus, conhecendo a Deus, trazer Deus mais perto da sua vida, ter Deus como seu amigo íntimo, como seu amigo de confidências. É o objetivo nosso momento de reflexão. Em momento algum da nossa palestra, nós discutimos placas de igrejas, nós discutimos qualquer tipo de cristã. O que nós compreendemos é que nós devemos conhecer a verdade de onde? A verdade de Deus. Amém? Então todos são convidados a participar, tá? São palestras que nós fazemos aqui. Deixa eu ver quem é que mandou o convite. Maria da Glória. Ele é um momento de reflexão onde a gente não debate, né? Nós não buscamos debater a palavra de Deus, nós apenas refletimos nos textos que são citados juntos, e depois, no final da nossa palestra, nós damos a oportunidade para que as pessoas possam dar o seu testemunho, né? Possam falar sobre algo que Deus modificou na sua vida. Então, sempre nos finais da live, né, eu dou essa oportunidade para que você, meu irmão, você, minha irmã, possa aí estar relatando o seu testemunho. Amém?
Terezinha, o Wilson, Christopher, seja bem-vindo. Maria, seja bem-vindo, Maria. Deus te abençoe, Maria. Araldo, Wanda Pereira, que Deus abençoe a todos, que você possa ser abençoado. Amém? Vamos lá, né, meus irmãos? Vamos começar para iniciar o nosso momento de reflexão. Vamos fazer uma oração para que Deus possa nos dar o seu Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra. Amém? Vamos lá? Grandioso Pai Celestial, chegamos diante do seu santo trono, Pai, em oração. Primeiramente, Pai, para pedir o seu Espírito Santo, Pai, para que venhamos ter sabedoria e discernimento, para que os textos que nós fomos ler aqui, Pai, que nós possamos compreender, possamos aplicar em nossa vida e possamos assim, Pai, ajudar a outras pessoas a ter o conhecimento da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento, nos dê discernimento da Tua Palavra, para que venhamos compreender os Seus objetivos, que cada um de nós venhamos a interpretar a Sua Palavra conforme a Sua vontade. Amado Pai Celestial, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, todas as bênçãos, o dom da vida, que o Senhor possa abençoar, que não venha faltar o alimento físico e nem o alimento espiritual na nossa mesa, Pai. Que o Senhor possa estar visitando os lares de nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão acamados, aqueles que estão em hospitais, que o seu Espírito Santo possa visitá-los, e se for da sua vontade, Pai, o Senhor possa estar curando a cada uma das pessoas. Pedimos também, Pai, que o Senhor dê sabedoria, discernimento ao médico, para que ele possa fazer o melhor tratamento, para que possa curar os nossos irmãos. Enfim, Pai, pedimos o perdão dos nossos pecados, seja ele em palavras, seja ele em ações, que o Senhor possa assim perdoar a cada um de nós, assim como nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem por causa do seu santo nome. Então, Pai, tudo o que te pedimos e te agradecemos não é em nosso mérito, mas sempre é em nome e honra do seu Filho amado, Cristo Jesus, e é em nome dele que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. A paz de Deus àqueles que chegaram agora. Nara Jesus, que Deus te abençoe. E um tema hoje é relacionado sobre tudo o que acontece em nossa volta. Quando um ente querido está em nossa volta, a primeira coisa que nos vem em nossa mente, Deus quis assim, é da vontade de Deus. É interessante nós refletirmos, será que é realmente assim que Deus quer? Será que é exatamente isso que acontece quando morrem pessoas do nosso lado, filhos, pais, avós, tios, primos? Quando morre, a primeira reação do ser humano é apontar que é culpa de Deus. Não é verdade? Se você pegar, meu irmão e minha irmã, lá no princípio, Deus criou todas as outras coisas e colocou Adão e Eva sobre elas. Se você for pesquisar todo o relato, a criação... Léo, seja bem-vindo, Léo. Boa tarde, a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo mesmo. Então, voltando ali...
Quando Deus colocou Adão e Eva ali naquele paraíso, paraíso, meu irmão, paraíso. Porque antes de Deus colocar o homem e a mulher sobre a terra, Deus caprichou em tudo que o ser humano precisava. Aves, pássaros, alimentos, tudo. Feche os olhos e mentalize um lugar mais lindo que você já visitou ou viu na televisão. Imagine, meu irmão, o lugar mais lindo que vier na sua mente. Agora imagine esse lugar repleto de alimentos, repleto de animais silvestres que você pode matar para comer, lagoas, riachos com águas cristalinas. Mentalize. Mentalizou? Agora eu faço novamente a pergunta para você, meu irmão. É justo acusar a Deus de ter levado um ente querido? Um filho? Só quem perdeu sabe o que eu estou dizendo. Eu perdi uma filha em 2018. Fiquei muito magoado com Deus. Mas depois eu refleti que eu estava sendo injusto com Deus. Porque Deus não faria isso com nenhum ser humano. Se Deus quisesse isso, meu irmão, Deus não teria enviado Jesus para morrer por nós. Então devemos refletir e ter o cuidado. Quando morrer alguém, a gente não colocar a culpa em Deus. Algumas situações nós causamos, né? Por exemplo, se você vai fazer uma viagem longa, você não faz uma revisão. A paz do Senhor escolhida por Deus. Você não vê os freios, você não olha os pneus. Aí de repente você pegou a estrada, está descendo uma serra, precisou do freio e não funcionou. E aí você caiu ribanceira abaixo. Infelizmente, dependendo da altura, você morre na hora. Aí as pessoas vão parar, olhar para aquele acidente e falar: ah, quando tem que chegar a hora, Deus vai levar. Olha só, quando tem que chegar a hora. Irmão, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não escreveu Adão e Eva vai viver 1000 anos. Adão e Eva vai viver 500 anos. Deus criou Adão e Eva para viver para sempre, por toda a eternidade. O que nós devemos compreender é que surge um novo personagem após Deus criar Adão e Eva. De que personagem eu estou falando? Notem comigo, dentro da tua Bíblia, por favor, eu repito sempre nas lives de momento de reflexão,
acompanhe a leitura da Bíblia e deixe Deus falar com você, porque eu faço a minha preparação da matéria, eu faço a minha introdução do assunto baseado na palavra de Deus. Mas você tem que escutar de Deus a mensagem dele. E como você vai escutar de Deus? Quando você ler os textos que for citado por mim. Amém? Vamos lá. Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 3, versículo 1. Note que depois que Deus preparou o paraíso sobre a terra, criou Adão, por um período que a Bíblia não diz o tempo em que Adão ficou sozinho, Deus sentiu que Adão merecia uma companheira e aí Deus fez Eva como companheira de Adão. Mas nenhum relato da Bíblia diz qual é o tempo de vida que Adão e Eva teria. Então, podemos entender que Adão e Eva deveriam ser eternos. Não teria validade. Amém? Mas, depois que Deus criou Adão e Eva, Deus mostrou tudo o que tinha na terra. Falou, olhe Adão e Eva, tudo podes comer, mas aquele fruto tu não podes tocar. Porque ao mesmo tempo que tu tocares, tu morrerás. Então, Adão e Eva poderiam usufruir de tudo que estava na terra. E aquele fruto era o sinal de obediência a Deus. Então, eles tinham consciência. Hoje, eu, vocês, todos nós, temos o livre-arbítrio. Temos a liberdade para fazer o que quisermos da nossa vida. Deus ainda nos dá a liberdade de servir a Ele ou não. Mas hoje nós não temos o fruto como Adão e Eva tinham lá no começo, que era o sinal de obediência. Hoje nós temos a palavra de Deus. Esse é o fruto. Só que diferente do fruto que não poderia tocar, a palavra de Deus, você tem que tocar, você tem que ler, você tem que pesquisar, como vimos na segunda-feira. Nós estudamos aqui que a maneira de você se achegar a Deus é pela leitura da Bíblia. Por quê? Pela leitura da Bíblia, você vai identificar o Deus verdadeiro, vai identificar a Jesus Cristo, e dentro da Bíblia está o mapa que você deve percorrer até o reino de Deus.
Dentro dessa Bíblia, você aprende o que Deus ama e o que Deus odeia. Então, no tempo de Adão e Eva, eles tiveram os frutos proibidos. Hoje, nós temos a palavra de Deus e os mandamentos dela, os mandamentos de Deus que são proibidos transgredir, né? Aí, aqui diz assim, o novo personagem que surgiu lá, que veio falar com Eva. Gênesis 3:1 diz: a serpente era a mais cautelosa de todos os animais selvagens que Deus criou. Assim, ela disse à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Quem era essa serpente, meu irmão? Quem é essa serpente? É esse bichinho aí que você está pensando mesmo. O inimigo, ele veio sussurrar no ouvido de Eva. E convenceu ela de que ela deveria comer o fruto. E ela comeu. E por causa disso eles foram expulsos do paraíso. E mesmo assim, Deus não determinou um período. Deus não determinou um período. O que ele disse lá em Romanos, capítulo 6, acompanhem comigo a leitura, irmãos. O livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que ele diz assim, Romanos, capítulo 6, versículo 23, e diz assim, pois o salário pago pelo pecado é a morte. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, surgiu a morte, que é a consequência dos nossos atos pecaminosos. E mesmo assim, Deus não determinou períodos de vida. Olhe que Deus amoroso que nós. Então, nesses instantes, entendemos que quando alguém morre em nosso círculo familiar, filho, parentes, qualquer pessoa, não é culpa de Deus e não é Deus que levou.
Não. É culpa do diabo. Pode ter certeza disso, porque é isso que o texto indica. É isso que é a palavra de Deus. Porque se o diabo não tivesse falado no ouvido de Eva, nós não estaríamos passando por o que estamos passando hoje. Você está notando que você está acusando Deus de algo que ele não fez? Ah, irmão, mas eu não estou acreditando no que você está falando. Irmão, você não precisa acreditar em mim. Pega os textos que eu citei, ore a Deus e peça entendimento. Esse é o meu entendimento. Se eu estou passando para você, meu irmão, com convicção, é porque eu pesquisei, busquei informações dentro da palavra de Deus. Porque até hoje, muitas igrejas não compreendem esse significado. Ouvimos pessoas de dentro da igreja falando, desculpa a expressão, essa besteira. Porque não é Deus que tira a vida do ser humano. A culpa é totalmente do inimigo ou de nós mesmos. Se não é culpa nossa, é culpa dele, mas nunca é culpa de Deus. Há aqueles que digam, mas lá no tempo de Israel, Deus acabou, matou cidades. Sim, Deus agiu. Mas Deus agiu num ato de julgamento. E não foi um caso isolado. Foi um julgamento para uma nação, para uma descendência. Não foi um julgamento para uma só pessoa. Pode pesquisar dentro das Escrituras. Não foi o julgamento para um ser humano. Deus julgou toda uma descendência que estavam praticando algo que ele detestava. Que nem a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus destruiu toda aquela cidade e as pessoas que estavam lá. No tempo de Noé, Deus destruiu no sentido coletivo. A correção de Deus é no sentido coletivo, nunca é individual. E ainda nós não vivemos o julgamento de Deus. Ainda não é o julgamento de Deus para acusar ele. O julgamento de Deus vai vir ainda. Então, se pessoas morrem em nosso redor, é culpa do inimigo ou culpa de nós mesmos. A ganância do ser humano de ser independente de Deus. Porque foi esse o sentimento que o inimigo sussurrou no ouvido de Eva. O inimigo diz assim, aqui no versículo 4 do capítulo 3 de Gênesis, diz assim: Então a serpente disse à mulher: Vocês certamente não morrerão, pois Deus sabe que no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus,
sabendo o que é bom e o que é mal. Essa foi a artimanha que a serpente usou no ouvido de Eva. Não, não era isso que Deus queria te dizer. Deus está te proibindo você de comer aquele fruto, porque se você comer aquele fruto vai te dar poder e você não vai mais precisar de Deus. Era essas as palavras, o entendimento. E a humanidade hoje está agindo do mesmo jeito. Você nota que tudo que Deus criou naturalmente para desenvolver no seu tempo correto, o homem está mudando. O homem está reproduzindo animais, criando raças de animais. O homem quer viver independente de Deus. Houve-se momentos em que homens estavam querendo criar clone humano, desenvolvendo a clonagem de ser humano, estudando a genética para duplicar. É o ser humano querendo viver independente de Deus. Por isso que ele vai agir. E o inimigo está ali, ó, sussurrando no ouvido dos intelectuais, dos inteligentes. O inimigo está ali, sussurrando no ouvido daquelas pessoas que têm um monte de livro na sua casa, mas não tem a palavra de Deus na sua coleção. Não tem a palavra de Deus na sua coleção de livros. Pessoas estudiosas, intelectuais, que falam sobre a ciência, sobre a humanidade, sobre a explosão. Pessoas que falam bem, intelectuais. Mas que não sabe separar o joio do trigo. Você pode ler, meu irmão, dos maiores escritores da humanidade, mas em nenhum desses livros vai te dar o mapa do reino de Deus, porque esse livro, o mais antigo da Terra, aonde todas as leis foi baseada, aonde o homem estava ainda estudando para ver o formato da Terra, o livro mais antigo da Terra já tinha no seu livro de Provérbios que a Terra estava suspensa sobre o nada, sobre o círculo da Terra. Enquanto os cientistas estavam estudando pesquisando anos e anos, o livro sagrado já tinha a resposta, era só ter aberto e lido.
Você, meu irmão e minha irmã, você que acredita em revelação, hoje, o que tinha que ser revelado já foi escrito. Não temos mais revelação. Nós temos ali o Velho Testamento, que mostra o comportamento da humanidade, que mostra as histórias dos nossos antepassados, que você pode ter ouvido a história do seu avô, mas talvez o seu avô não teve tempo de contar a história do seu tataravô ou da geração antes dele, para você compreender o sentido da humanidade. Então, o Velho Testamento, ele é para trazer essa visão da trajetória da humanidade até a sua realidade. A Bíblia nos ajuda a gente viajar lá no passado e compreender as coisas que estão acontecendo hoje. Por exemplo, nessa live você aprendeu até agora que quem causa a morte dos seres humanos não é Deus. Quem causou a condenação à morte foi o diabo. Porque se o diabo não tivesse aparecido e enganado Eva, convencido Eva, do mesmo jeito que Jesus não foi convencido, nós teríamos uma outra vida. E você quer um reforço de que é o diabo que persegue a você, a mim? Você quer ver um reforço? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Abra comigo, tá? Só para reforçar, para você entender muito bem quem é que causa as dificuldades na sua vida. O livro de Jó, vamos começar a ler a partir do versículo 6, tá? Acharam? Vamos ler. Livro de Jó, capítulo 1, versículo do 6 em diante. Note só os acontecimentos, amém? E diz assim, versículo 6. Chegou o dia em que os filhos do verdadeiro Deus foram se apresentar-se perante a Deus. E Satanás também foi no meio deles. Então Deus perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: de percorrer toda a terra. Então Deus disse a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém igual a ele na terra. Ele é um homem íntegro, justo, que teme a Deus e rejeita o que é mal. Note só como que Deus fala de Jó, hein? Homem culto e reto, que não há homem igual sobre a terra. Só para levar você à época, Moisés era vivo, tá? Moisés era vivo nessa época, quando Deus disse, homem culto e reto, que não havia ninguém nele sobre a terra. Moisés estava vivo.
Moisés não chegou a conhecer Jó. Na verdade, segundo os pesquisadores, Moisés ele andou nas cidades em volta de Urs, que era a cidade de Jó, mas Moisés não entrou na cidade. Ele ouviu falar de Jó. Note só. Continuando o texto aqui, né? Aí agora é Satanás, né? Satanás respondeu a Deus: será que é por nada que Jó o teme? Olha só como que o inimigo ele é astuto, né? Indagando Deus, o Criador, né? Olha só o que ele disse. Não é por nada que Jó o teme? Aí ele continua. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Não puseste uma cerca de proteção em volta dele, da tua casa e de tudo que ele tem? Tu abençoaste o trabalho das suas mãos, e os rebanhos dele se espalharam por toda a terra. Mas agora, levanta a mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará a tua face. Olha a indagação. Irmão, isso é muito importante a gente compreender. Esse é um fator principal entre os servos de Deus, porque Jó era um ser humano igual a você, igual a eu, descendentes de Adão e Eva, com todas as falhas, com os pensamentos fracos. Jó era igual a nós. E Jó era fiel, obediente, mesmo não fazendo parte do povo de Israel, porque Jó não fazia parte do povo de Israel. O povo de Israel estava com Moisés rumo à terra prometida. Então, aqui aprendemos duas coisas. Não é só entre o povo de Deus que tem pessoas tementes. Não é só o pessoal da sua igreja que é temente a Deus, não. O das outras igrejas tem pessoas também temente a Deus. Jó não fazia parte do povo de Israel. E não existe relato de qualquer outra pessoa dentro das mais de 2.000 palavras dentro da Bíblia em que Deus destaca um ser humano como um exemplo. Abraão, homem de fé. Moisés. Mas Jó, Deus destacou a integridade. Deus destacou a integridade de Jó. E é por isso que o inimigo foi lá. Vamos dar continuidade para a gente compreender, tá? Vamos aqui. Tá aqui onde eu parei. É porque a letrinha é pequenininha, eu não estou usando óculos. Sobre ele. Ele diz aqui no 11, né?
O 11 ele diz: mas agora levante a tua mão e atinge tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará a tua face. Aí, então, Deus disse a Satanás, irmãos, no versículo 12, irmãos, leia comigo na tua Bíblia, Jó, capítulo 1, versículo 12. Preste atenção nesse texto, por favor. Você está acusando Deus de uma coisa que ele não faz. Deixe Deus falar contigo nesse texto. Jó, capítulo 1, versículo 12. Leia na tua Bíblia, por favor. Que diz assim: então Deus disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele tem estás na tua mão, mas não estende a mão contra ele mesmo. Você consegue entender, meu irmão, o que está envolvido aí? Você conseguiu entender? Meu irmão, se você não conseguiu entender, medite. Medite, por favor. É muito importante você compreender isso. Porque não é justo você acusar a Deus de fazer mal aos seres humanos. Deus não faz. Medite nesse texto. Ore a Deus. Peça entendimento, discernimento. Deus disse a Satanás: vá lá, tire tudo o que ele tem. Deus, ele permite que isso aconteça. Sabe por que ele permite, meu irmão? Porque o que foi levantado, versículos anteriores, por Satanás, é que os seres humanos só obedecem a Deus por interesse. E não é por interesse. Jó era obediente a Deus, por isso que ele era abençoado. A obediência a Deus, ele retorna como bênção. Não existe bênçãos se você não é obediente à palavra de Deus, meu irmão. Se você está orando, está pedindo, e não está conseguindo o que você está tanto pedindo para Deus, irmão, analisa o seu comportamento. Analisa as suas 24 horas de vida que Deus te dá. Você tem 24 horas para trabalhar, suprir a necessidade da sua família, se sustentar, cuidar de você. E aí, quanto tempo você tirou para Deus? Nessas 24 horas? Ou o tempinho que restou você gastou com o BBB ontem? Ou no bar? Ah, irmão, mas eu estava na internet, eu estava no TikTok, eu estava falando da palavra de Deus. Parabéns, meu irmão, que você estava falando da palavra de Deus. Mas, meu irmão, durante as 24 horas, quantos versículos da Bíblia você leu? Ah, irmão, mas eu entrei lá no Face, daqui a pouco vai cair a live. Eu entrei lá no tal, e lá eu vi um texto da Bíblia lá, citou Pedro, tal. Eu li a palavra de Deus. Beleza, mas poderia ser melhor. Você poderia ter lido a Bíblia. Você poderia ter demonstrado a Deus que você ama a palavra dele.
Porque, meu irmão, não adianta você ter uma Bíblia fechada dentro de casa. Fechada. É a mesma coisa. A Bíblia fechada, meu irmão, é a mesma coisa de você andar de noite em casa sem acender a luz. É a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Você vai andar na escuridão, sendo empurrado de um lado para o outro, dependendo do achismo das pessoas. Ah, se Deus quis isso, se Jesus fizesse isso, eu acho que Deus... Você tem que buscar a verdade. Você não tem que ir pelo que as pessoas acham, pelo cis da pessoa. Você tem que ir pelo que Deus te diz. João 8,32, o que ele diz? Conhecereis a verdade vos libertará. Qual verdade? A única verdade que tem em toda a humanidade, em toda... de igreja a igreja, a única verdade que tem nela é a que está escrita na palavra de Deus. Por quê? Maldito é o homem que confia no homem. Jeremias 17,5. Você não deve confiar no homem. É a mesma coisa, eu estou falando contigo aqui, mas se eu não tiver uma base bíblica, se eu fugir do contexto bíblico, Deus vai me julgar depois. Eu tenho consciência disso. Porque Apocalipse 22, do 17 em diante, lá fala que eu não posso nem tirar e nem acrescentar nada no rolo sagrado. Agora, o que há de diferente é o entendimento. Eu posso ler para você 10 textos, mas você pode ler esses 10 textos e ter um entendimento diferente. Porque é Deus que está te dando essa interpretação. É lógico que com o passar do tempo nós vamos aprimorando o nosso raciocínio. Porque quando nós começamos a ler a Bíblia, nós somos como crianças tomando leite. Aí depois é misturado um miojo. Travou eu? O meu tá normal, irmã. Travou ainda? Ó. Pati, tá normal aí, Pati? Léo, tá normal, pessoal? Ou travou mesmo? Oi. Tá travado? Ah, tá. Então, meu irmão, é isso que a gente tem que buscar. É isso que nós devemos buscar. O conhecimento. Entendeu? Então nós devemos buscar o conhecimento. Para que nós possamos compreender o que está envolvido. Nós vimos até aqui que o causador da morte entre os humanos não é Deus, e sim o diabo. Um outro texto, e quem provoca as dificuldades em sua volta não é Deus também. E nem ele está te provando. Quem está provando a tua fé é o inimigo. Porque o que Deus falou ali no versículo? Vá. Lá no versículo 12 de Jó, no capítulo 1. Vai, tire tudo o que ele tem. Só não toca na vida dele. Que isso é o que o inimigo não pode fazer, tocar na vida. Mas mesmo assim, ele lançou doença para Jó. Ele não pode matar o ser humano, mas ele pode lançar uma doença.
como ele pode curar também, para te convencer a você servir a ele, né? Porque aquele que baseia sua fé em coisas vistas, eles são enganados. Porque a fé verdadeira, ela é baseada nas coisas não vistas. É só você ler o livro de Hebreus, capítulo 10. Lê o relato de Hebreus, capítulo 10, vê as provas de fé de cada profeta, Moisés, Abraão. Você vai ver ali provas de fé, né? E aqui vamos ver o último texto que está em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: E assim foi lançado para baixo a grande serpente original, dragão, chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. E ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Amém? Quando sucedeu isso, meu irmão e minha irmã? Se vocês lerem os versículos anteriores desse capítulo 12, ali fala, logo após de Jesus Cristo ser ressuscitado, o Pai dele, que estava no trono, se levantou e colocou Jesus no trono de Deus. Gilberto, a paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Então, em Apocalipse, ali fala que Deus levantou do trono e cedeu o trono a Jesus Cristo. No versículo 7, ali fala que quando Jesus se reuniu com os seus anjos, ele foi e batalhou contra a serpente e os seus anjos, os seus demônios. Então houve uma limpeza no céu. Jesus limpou o céu, tirou o inimigo e aqueles que seguiam o inimigo, expulsou ele do céu. E a partir desse momento, eles não ascendem mais o céu. A partir desse momento, nem Satanás e nem os seus seguidores vão mais para o céu. Eles ficam sobre a terra. E o que o texto disse ali? No versículo 9, ele diz assim: Foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, chamado Diabo e Satanás, que está enganando toda a terra habitada. Meu irmão, o inimigo está enganando toda a terra habitada, passando aquele mesmo sentimento que ele passou para Eva lá no início, aonde ele disse que se Eva comesse do fruto, ela se tornaria igual a Deus, então ela não precisaria mais de Deus. E hoje, os seres humanos estão querendo viver independente de Deus. Ah, mas como, irmão? Como? Modificando as coisas que Deus criou.
redefinindo, recriando o pitbull. O pitbull não é uma criação de Deus. O pitbull ele foi desenvolvido através de uma genética de outros animais. Mas o pitbull não é uma criação de Deus. Hoje, um frango, quanto tempo ele leva para chegar ao abate? Um ovo, quanto tempo? Irmão, sabe qual a maneira correta que Deus criou as coisas no seu equilíbrio total? É a maneira caipira, é a maneira tradicional. Quando você come um frango tradicional, a moda de Deus, vamos dizer assim, criada com o projeto de Deus, comendo seu alimentinho natural, milho, um matinho, as coisinhas que a galinha come ali em volta do sítio. Essa é a forma natural que Deus criou os animais. Quanto tempo um boi hoje leva? Mas aí vem os grandes empresários, os grandes comerciantes e dizem: ah, mas a população está crescendo, a população precisa de mais alimento, a população precisa de coisas mais rápida e prática. A população está crescendo, né? Porque homens e mulheres estão fazendo filhos sem planejamento, crianças engravidando antes do tempo, né? Crianças aí de 12 anos, 13 anos engravidando. É por isso que o mundo está assim. Por falta do princípio de Deus. Por falta de olhar a palavra de Deus. É por isso que as coisas estão desorganizadas. E esse é o objetivo do programa Momento de Reflexão. É nós refletirmos na palavra de Deus, observar o nosso mundo, tudo o que acontece em nossa volta. Aqueles que dizem: ah, você não deve assistir jornal. Pelo contrário, meu irmão, você precisa estar atentos aos acontecimentos. Você não pode ficar à mercê dos governos humanos. Você tem que buscar informações, saber como que está a escala mundial. Porque o dia de Jesus está aí chegando, está próximo. E a profecia está na palavra de Deus. Agora é você que tem que observar as mudanças no mundo para você se dar conta, fazer as mudanças necessárias, se necessário mudar de cidade. Agora, se você não acompanha os jornais, não acompanha os informativos mundiais, como que você vai estar a par? Você precisa acompanhar. É duro as notícias. É duro. Se você pegar o livro de Mateus, capítulo 24, irmão, leia lá.
Mateus 24, capítulo 24, foi escrito há mais de 2000 anos, mas leia o relato com cuidado para você ver. É como se você estivesse lendo um jornal de hoje. Um terremoto atrás do outro, pestilência, praga. Já tem um novo surto lá na China. Nos Estados Unidos se está aumentando os casos de Covid. Se você não está atento, como que você vai se cuidar da sua família? Então você precisa sim acompanhar os jornais, acompanhar os acontecimentos. É lógico, você não vai ficar doente ali. Entendeu? 24 horas pregado na televisão, não. Mas pelo menos naqueles horários onde passa o jornal que está passando um resumo do que está acontecendo no mundo, você tem que assistir. Você precisa estar a par. E lógico, está ali, fazendo a sua leitura da Bíblia. Amém? Então, hoje, o nosso tema hoje foi encontrar a resposta de que não é Deus que determinou a morte de ser humano. Não acuse, não coloque uma culpa nas costas de quem não merece. É o inimigo. É o inimigo que te persegue, não é Deus que coloca a sua prova, meu irmão. Note esse relato de Jó que você vai entender. A hora que você tiver um tempinho, lê o capítulo ali, vê tudo o que aconteceu com Jó. Jó, ele é o exemplo para toda a humanidade. Você sabe que os exemplos citados na Bíblia é para que nós aprendemos com eles. Nós aprendemos do exemplo de Jesus, do exemplo de Paulo, o exemplo de Moisés, de Abraão, Jacó, Davi. Então eles são exemplos de vida. Exatamente, o inimigo, minha irmã. E até mesmo os anjos que foram expulsos lá do céu junto com o inimigo, eles têm poder de se materializar seres humanos. Os demônios. Eles podem se transformar como ser humano igual a nós aqui, para se introduzir no meio da humanidade. Amém? Pesado, né, meu irmão? Quando fala do inimigo, né? É um tema pesado, muito complicado, mas a gente tem que defender, né? Tem que defender a Deus. Não é justo as pessoas colocar a culpa em Deus quando morre alguém. Não é justo. Ou é o inimigo ou é a gente que causa sair depressa em casa. Já pensou? Ó, o cara, antes de ter o carro, o cara levantava 4 horas da manhã para pegar no serviço às 6. Pegava 2 ônibus para ir ao trabalho. E chegava a tempo. Aí o cara vai lá e compra um carro. E ele tem que andar cerca de até 10 quilômetros para chegar no trabalho. Porque se ele pega 2 ônibus, vamos colocar uma média de 10 quilômetros para chegar no trabalho, da sua casa até o trabalho. Aí o cara quer fazer 10 quilômetros em 15 minutos. Aí, ó. Ele vai sair de casa às 5h30 para pegar no serviço 6 horas. E ó, desce a lenha. Aí encontra um outro cara apressado que nem ele. Aí você já viu, né? Porque sempre tem gente igual a gente. Compra um carro, se acomoda, deixa para sair em cima da hora. Né? Ou alguém levava o filho, né, para a escola.
Aí gastava 1 hora para chegar, aí comprou uma motinha, aí fala pro filho, ó filho, nós vamos dormir até mais tarde um pouquinho, né, que a gente agora tem moto, aí nós chegamos rapidinho, é 15, 20 minutos. Aí sai, monta na moto e vai, ó. Encontra um cara apressado igual a ele, pronto. Prudência, meu irmão. Prudência. Muitas coisas acontecem na nossa vida por falta de prudência, né? E aí morre, é culpa de Deus. Amém? Amém, meus irmãos? Então, chegamos ao fim de mais um momento de reflexão. Agora, você gostaria de dizer algo, contar um testemunho, hein? Gostaria de dizer um testemunho, algo que aconteceu na sua vida, você leu a Bíblia, que transformou a sua Bíblia. Eu sempre falo aqui, né, Paty? Eu sempre falo aqui que o testemunho produtivo, o testemunho que modifica a vida das pessoas, é o testemunho de cura, de transformação, né? Agora, o testemunho em sentido material, eu sempre friso aqui, não é um testemunho para estar se falando nas igrejas ou em lives, né? Porque você começar a contar conquistas suas que você conseguiu um carro, uma casa, uma moto, um isso ou aquilo, infelizmente pode causar uma inveja. E às vezes não é porque a pessoa quer ter inveja, é porque a pessoa está batalhando tanto. Lá na igreja tem aquele coitadinho que senta lá no fundo, né? Aquele coitadinho que trabalha com muita dificuldade, vai lá, paga o dízimo, né? Às vezes ele tem que escolher, ou ele paga o dízimo ou ele compra comida. Aí escuta lá um irmão, ah, Deus, hoje eu quero dar um testemunho. Eu tinha um carrinho velho, agora eu consegui tirar um carro novo, para a glória de Deus. Meu irmão, isso não está edificando em nada, meu irmão. Pelo contrário, isso pode causar divisão na igreja. E muitas vezes não é porque o irmão que está sentindo a inveja, não é que ele esteja sentindo, é porque ele se sente tão pequeno por causa das dificuldades, porque está ali ó, lutando dia após dia, levanta às 5 da manhã, chega em casa às 17, quase na hora de ir para a igreja, ou às vezes do trabalho mesmo, ele já vai tomar do banho e vai direto para a igreja, né? Aí chega cansado, aí tá lutando lá para comprar o alimento da sua família e chega o irmão que tá dando testemunho que trocou o carro. Meu irmão, isso não edifica. O testemunho que edifica é aquele testemunho, irmão, eu fui curado. Irmão, eu li um texto da Bíblia e aquele texto me modificou, me ajudou a ver o mundo de uma forma diferente. Eu bebia, hoje eu não bebo mais. Eu fumava. Isso é testemunho que edifica a congregação. Infelizmente, meu irmão, a gente passa em alguns... Infelizmente, a gente passa em frente a algumas igrejas, a gente vê esses testemunhos e eu fico até envergonhado. Envergonhado. Porque Deus, ele disse que quando a tua direita te dá
dá, ela tem que esconder da outra mão para que não possa ser vista, né? Então é fazer com as coisas materiais são conquistas, né? E até mesmo a gente vê pastores postando foto, entregando cesta para famílias, né? Não é correto isso, meu irmão, minha irmã. É humilhar a ovelha. Às vezes ali o irmão ali tá tentando forçar uma risada, mas ele e a família tá envergonhado. Porque nenhum ser humano quer depender do outro. Mas então, meu irmão, alguém gostaria de citar algum testemunho, algo que acrescentou na sua vida? Fica à vontade, pode mandar o convite que eu mando subir. Se você não quiser aparecer, você pode falar de áudio. Amém? Se você não quiser aparecer de vídeo, você pode falar de áudio, tá? Se não tiver ninguém, a gente vai fazer a oração para encerrar. Amém? Irmãos, olha, o nosso momento de reflexão, ele está acontecendo em 2 horários, tá? Ó, segunda, quarta e sexta é nesse horário, tá? Às 15 horas. Terças, quinta e sábado, às 8h30 da manhã, tá? Então, o momento de reflexão está acontecendo em 2 horários durante a semana, tá? E no domingo eu estou tirando para descansar, né? Para ter que recarregar a bateria, né? Então no domingo eu estou tirando para descansar, meditar, meu estudo pessoal, né? Então vocês estão convidados toda segunda, quarta e sexta às 15 horas estaremos aqui, tá? Terças, quintas e sábados a partir das 8h30 da manhã. Amém? Então fica o convite para vocês aí. Amém? Então vamos encerrar com uma oração? Deixa eu ver quantas pessoas estão aqui. Gilberto, Tereza, Gomes, Gilberto, Patilene, Aparecida, gratidão Aparecida, Deus te abençoe. Escolhida por Deus, Deus te abençoe você. Irmão Gilberto, gratidão. Bruce, Vene, seja bem-vindo. Tereza, Gama, que Deus te abençoe a todos. Amém? Deixa eu ver quantas pessoas passaram pela live. 291 pessoas, graças a Deus, né? 281 pessoas. Vamos orar. Grandioso e amado Pai Celestial, chegamos diante do seu santo trono, Pai, para agradecer por esse momento de reflexão, agradecer esse estudo, da gente refletir nos textos bíblicos, aonde compreendemos, Pai, que não é o Senhor que é o causador da morte dos seres humanos, mas que tudo isso aconteceu por causa do nosso inimigo Satanás. Nós aprendemos que não devemos culpar a Ti, Pai, quando morre alguém. E sabemos também, Pai, que o Senhor não colocou prazo de validade para o ser humano. Quando morremos, Pai, ou é por nossa causa, por imprudência, ou é por causa de Satanás. Mas nunca é sua culpa, meu Pai.
Pedimos perdão, Pai, se às vezes nós te acusamos dessas coisas, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa nos dar sabedoria e discernimento para entender as coisas que acontecem em nossa volta. Sabemos, Pai, que estamos nos últimos dias, que Jesus está próximo de voltar, Pai. Sabemos também que o inimigo não tem mais acesso aos céus, que o inimigo anda na terra enganando a todas as pessoas, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, discernimento para estar enfrentando as perseguições, as flechadas, os ataques do inimigo, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria para identificar os falsos profetas, Pai. Que nós possamos enfrentar, identificar também, Pai, os falsos pregadores, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê sabedoria para que venhamos compreender a sua palavra, a sua mensagem, a Bíblia, para que nós possamos identificar a verdade, Pai, e possamos realmente entender o que está acontecendo neste mundo. Pai Celestial, que o Senhor possa abençoar as 291 pessoas que passaram por essa live, Pai. Que o Senhor possa abençoar a todos que estão nessa live. Que o Senhor possa abençoar a cada um na sua casa, no seu comércio, aonde quer que eles estejam, Pai. Que o Senhor possa fazer a diferença na vida deles, Pai. Pois eles provaram, Pai, que querem aprender de Ti, Pai. Estão aqui nessa live para aprender, para poder ouvir a sua palavra, a sua mensagem, Pai, como servos dedicados, Pai. Eles merecem a sua atenção, merecem o seu carinho e merecem a sua proteção, Pai. Que o Senhor continue abençoando a cada um daqueles que estão nesta live. E nós te pedimos perdão, Pai. Perdão pelas falhas, pelas palavras erradas. Que o Senhor possa nos perdoar pelos pecados, seja ele em ações, seja ele em palavras, assim como nós também temos a obrigação de perdoar aqueles que nos fazem mal, Pai. Que o Senhor possa nos dar um coração maduro, um coração consciente, um coração perdoador, que nós possamos compreender as pessoas, que possamos nos colocar no lugar das pessoas e não sair julgando os comportamentos delas, Pai. Pai, derrame sobre nós a sua misericórdia, o seu poder, a sua força, para que possamos enfrentar de frente essa batalha que nós temos contra o inimigo. Pai, tudo o que te pedimos e te agradecemos não é em nosso mérito, mas sempre é em nome e honra do seu Filho amado, Cristo Jesus, e é em nome dele que te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Amém, Pai. Gratidão, gratidão, meus irmãos, meu moderador Patilene, gratidão, obrigado a todos. Gilberto, irmão, que bom, meu irmão, gratidão, né? Deus já ficou muito contente, né? Que você mesmo trabalhando, você encontrou um tempinho para você ouvir a palavra de Deus, viu, meu irmão? Deus te abençoe você no seu trabalho, escolhida de Deus, que Deus te abençoe você, amém? Léo, gratidão, Léo, por ter passado aqui, que Deus te abençoe. Aparecida, seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe a sua vida, minha irmã, que Deus visite o seu lar, amém? Então, meus irmãos, que vocês entendam que Deus é o nosso refúgio. Amém, amém, Aparecida. Gratidão, gratidão, Aparecida. É a tia da Pati, né? Lembre-se, meus irmãos, Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Que Deus abençoe a todos vocês, que dê uma ótima noite, fiquem todos na santa paz de Deus. E amanhã estaremos às 8h30 da manhã. Fiquem todos na santa paz de Deus. Amém?